A história começa em um chuveiro, um lugar que o jogador comum não conhece. Kenji Nanomiya é o nosso MC nesta história. O que o impulsiona todos os dias é sua determinação de se tornar uma carne rica e, ao contrário do resto das pessoas que se apressam todos os dias apenas por isso, nosso garoto conseguiu isso investindo em bolsas de valores e outros empreendimentos imobiliários até que ele ficou rico sem nunca ter que trabalhar. No entanto, Kenji logo descobre que os bons tempos nunca duram quando um portal de repente o transporta para outro mundo com nada além de sua cueca. A Moria é um mundo de fantasia onde a era dos heróis acabou e as masmorras que eles exploraram são minadas por corporações modernas para demonite. Kenji é forçado a se tornar um mineiro e ouvir o chefe de seu chefe, Belza, fazer um discurso enfadonho sobre como trabalhar até a morte é bom. Então, naturalmente, um ex-Proni não concorda com tais ideologias, mas devido a Kenji ter contraído enormes dívidas, ele não tem outra opção a não ser explorar as masmorras e ouvir seu supervisor reclamar de seu desempenho. Além disso, para piorar a situação, a empresa exige que os trabalhadores façam turnos de 16 horas sem intervalos ou que tomem banho mais de uma vez por mês, fazendo com que todos durmam juntos. Enquanto amaldiçoa sua estação, Kenji ouve um esqueleto repreendendo um cara grande e escamoso por não ser muito inteligente. Relatar, lembrar e revisar o terceiro, o esqueleto diz ao lagarto para memorizar enquanto o chuta nas nozes. Kenji perde o interesse na conversa ao lembrar que está falido para caramba e só tem uma moeda para comprar um pedaço de pão que deixa cair por engano e começa a persegui-lo como um homem tentando realizar seus sonhos. Mas, infelizmente, ele fica aquém. Dito isto, Kenji se depara com algo grande durante este evento. Mais tarde, à noite, o homem principal convida o aspirante a crocodilo semi-humano para um lugar chique, o que torna uma das serras da situação, já que os dois recebem o mesmo e não podem pagar as bebidas. Mas Kenji diz para ele relaxar, pois pegou um empréstimo e revela que sua dívida é de 20 milhões. Portanto, no dia seguinte, os rapazes se ofereceram para explorar as profundezas da masmorra, onde os monstros são mais perigosos, mas demonite é abundante. Kenji revela ao aspirante que descobriu uma entrada secreta para o terceiro nível. Os rapazes usam água benta para manter os monstros afastados enquanto extraem os cristais. Depois de terminar e encher suas sacolas com cristais, os rapazes são atacados por um dragão faminto. Acontece que a água benta expirou. Kenji usa a aspirante a isca para fugir. Enquanto o homem lagarto aceita seu fim, Kenji aparece novamente e faz um acordo com o dragão, prometendo que se ele os proteger enquanto trabalham, ele fornecerá comida deliciosa. Divertido por esse humano, o dragão se transforma em um humilde chamado Rin e, a partir desse dia, o grupo começa a lucrar muito. Mas Kenji se desespera quando seu dinheiro vai para alimentar Rin e suas dívidas aumentam. Kenji descobre o cajado de um mágico deixado para trás por um herói morto e o usa para hipnotizar outros mineiros para que minerem para ele. Eventualmente, o cajado quebra e os mineiros acordam quando Kenji está fazendo um diálogo adequado apenas para um Lorde Demónio. Então ele é punido severamente, com nosso MC de volta ao fundo. Rin morde o traseiro de Kenji. De qualquer forma, depois de tal façanha, os colegas de trabalho de Kenji ficaram compreensivelmente bravos no dia seguinte, mas o homem principal não se importa. Isso porque, veja bem, King, até mesmo aspirantes foram transferidos para outra divisão, a perigosa equipe de exploração. A empresa é a maior do país com 3.000 funcionários. A corporação tem muitos ramos especializados em mineração, suas pesquisas, e um dos ramos importantes da empresa é o ramo de exploração que contrata equipes de elite para descer a masmorra e limpá-la para os mineiros fazerem seu trabalho. A equipe de Kenji está sob eles. Seu dever é ajudar as elites limpando a masmorra, consertando as luzes e reabastecendo alguns suprimentos. Eles são os mais baixos dos baixos. No entanto, o impulso de Kenji queima mais forte do que a caverna mais escura, ao contrário do aspirante pessimista que é pego em uma armadilha. Por isso protege os nossos olhos. O Lord Kenji mostra um saco de poções no monstro. No entanto, o aspirante ainda se machuca, então os superiores forçam Kenji a fazer a parte do trabalho enquanto seu salário é reduzido até que as poções que ele jogou no baú sejam cobertas. Isso o deixa sem dinheiro para alimentar Rin. Portanto, Kenji traz seu lixo para se banquetear, mas isso não a impede de pegar um pedaço de carne escondido que ela pega depois. A tarefa de Kenji é ir sozinho e reabastecer algumas poções e, ao fazê-lo, Kenji encontra um auto-intitulado explorador de elite que está fugindo de um enxame de formigas monstruosas. Pensando rápido, Kenji pula no rio e depois volta para a loja para informar os superiores sobre a situação. No entanto, eles não se importam. A única coisa que importa é que ele termine seu trabalho. Felizmente, porém, um poder superior sorri para Kenji e joga uma poção de transformação em seu caminho que ele usa para se transformar, junto com o guerreiro de elite e o gerente de equipamento, em formigas. Dito isto, os rapazes ainda estão presos desde que seu chefe selou a mina. Kenji percebe, enquanto transformado, que pode entender a linguagem da formiga e então sua mente diabólica começa a trabalhar horas extras. Ao ver um trabalhador e desabar como um verdadeiro corretor de seguros, o homem começa a falar sem parar, o mais rápido que pode, o mais dramaticamente que pode, apresentando o conceito de direitos dos trabalhadores às formigas operárias. Uma a uma, as formigas seguem Kenji, o encantador de formigas, formando uma união para exigir que a rainha das formigas as trate melhor. É revelado que a rainha das formigas decidiu expandir sua colónia para a mina depois que Rin desapareceu e parou de comer seus trabalhadores.
Kenji, junto com seu grupo agora de volta à forma humana, enfrenta a Rainha das Formigas, tentando ultrapassar sua posição de líder, mas ela decide simplesmente matá-los e substituí-los. Mas então Rin aparece depois de ficar com fome. Ela persegue as formigas tentando comê-las, então Kenji dá a ela seu jantar para proteger seus novos camaradas. A rainha está impressionada que Kenji pode controlar Rin e a salvou dos terríveis humildes. Wanab retorna ao trabalho. Kenji conta a ele sobre o que aconteceu e como ele assumiu o controle do último andar. Finalmente, eles revelam seus planos de assumir o controle da Rizia Mining Corporation e formar sua própria empresa de masmorras negras. No dia seguinte, conhecemos Xia, um herói moderno empregado pela Rizia Corporation, que localizou uma pedra filosofal em uma masmorra e é convidado a se juntar ao grupo de exploração 3 para mostrar a eles como funciona. O herói ocupado assume a tarefa com prazer, alegando que ela os levará ao limite, sem saber o que espera. Enquanto isso, em uma ilha que contém o centro de treinamento corporativo, os meninos são forçados a suportar um pigmento ficando muito próximo e pessoal com o que presumo ser um hálito fedorento porque ele é obviamente um porco. Eles também realizam exercícios físicos brutais, como enfrentar cães monstros e escalar montanhas sem comida. Kenji ficou tão cansado que estava prestes a comer plantas que mexem com a mente. Felizmente, o aspirante estava lá para impedi-lo de tropeçar. Dito isto, o abuso continua no topo da montanha a nível psicológico. Enquanto o grupo medita e é espancado pelo pigmento, no entanto, parece que o treinamento entre aspas está valendo a pena, pois o grupo está se tornando cada vez mais obediente devido aos métodos mágicos de lavagem cerebral usados para aumentar a lealdade a Rizia. Aliás, na volta para casa, um cara esbarra em nosso vazio, trazendo-o de volta à razão. Da mesma forma, ele tira um debete de uma lavagem cerebral e revela que sabia sobre a lavagem cerebral o tempo todo e usou os planos de alteração da mente anteriores para resistir e planejar vingança. Além disso, Kenji também revela que drogou os feiticeiros de lavagem cerebral com as plantas de confusão, levando-os a detonar bombas, destruindo a ilha, o centro de treinamento e todos os instrutores com ela. Agora, acreditando que fizeram uma lavagem cerebral nos rapazes com sucesso, a corporação envia Kenji e Wanab para o grupo 3, onde Xia se torna seu supervisor, que elogia a empresa e a maneira como tratam seus exploradores, permitindo que façam compras em suas lojas chiques. Kenji tenta apontar a exploração de Raiza, mas Xia, sendo totalmente leal, não acredita e o obriga a acompanhá-la até a masmorra para lutar contra monstros. Ela o coloca contra um garotão que não dá a mínima para Kenji e vai atrás do Buba, então ela luta com ele enquanto nosso garotão relaxa com uma formiga no topo de um prédio. Xia tenta matar a tia favorita de Kenji, então ele convoca Rin, que aparentemente comeu demais, mas lentamente se transforma de sua forma de armadilha do FBI para a forma ilegal de Waifu e facilmente nocauteia o Waifu número 2. Com Xia capturado, Kenji diz a seu filho para trazer uma câmera e a força a posar para fotos, incriminando-a por ser amiga de Rin e da Rainha das Formigas. Usando as fotos, Kenji chantageia Xia para trabalhar secretamente para sua empresa negra de masmorras. Enquanto voltava para casa, Kenji é cercado por um grupo de homens que o levam a um beco escuro onde seu homem, Jules, é pisado e esmagado apenas para enviar uma mensagem para pagar 5 milhões de euro em um mês. Assim, no dia seguinte, quando ela está toda animada e pronta para trabalhar seu coração, Kenji está pensando em sua dívida, levando-a a carregar sua bunda para o trabalho. Depois de matar alguns monstros, a SRTA. Buba diz a Kenji que as peças do monstro podem ser valiosas, mas ainda não são suficientes para lhe render 5 milhões em um mês. Dito isso, Kenji então percebe que uma de suas caudas foi regenerada um dia depois que esta ofereceu a Rin quando ela estava com fome. Toda essa informação acendeu uma lâmpada acima da cabeça do nosso menino. Enquanto isso, Belzer, o diretor de Raiza, revela que a Marcha da Morte está se aproximando. Uma Marcha da Morte é quando todos os demonites e monstros se regeneram, o que é extremamente lucrativo e é extremamente arriscado se as coisas saírem do controle. De volta à masmorra, Kenji constrói uma fazenda para colher partes de monstros sem matá-los e paga os 5 milhões, tudo graças a seu cérebro e às sobrancelhas de Rin. No entanto, como você sabe, depois de cada alta vem uma baixa. Belzer revela que Death March inclui a ressurreição de Madin, mas isso requer o sacrifício de um herói como Xia, que estava gostando de sua situação, lutando para subir em segurança até que Madin a atacou. Waifu número 2 tenta salvar Kenji teletransportando-o de volta à superfície, mas o homem recusa a saída e joga o cristal mágico nele, teletransportando Madin para a superfície onde destrói a mina. Enquanto Madin faz um túnel de volta para a masmorra, tentando voltar ao seu nível e pegar o herói, Kenji faz as formigas armarem armadilhas enquanto ele se senta em seu trono como um chefe. Infelizmente, porém, o plano falha e, assim, o plano B começa. Kenji amarra o herói, e eles correm para o próximo local com a besta em seu encalço, levando-o a um poço cheio de substância viscosa altamente inflamável, deixando o Madin confuso, e ele começa a atacar aleatoriamente. Vendo isso, Xia insiste em lutar de frente, sacrificando-se para proteger a todos. Então Kenji faz um movimento de acalmar, literal e figurativamente. Ele a repreende por se colocar em risco, tentando fugir da reputação de seu pai, o rei das aventuras fracassadas. Percebendo que ele está certo e ela não precisa superar o pai, ela decide viver para si mesma e mata Madin com um ataque poderoso, ou assim ele pensava.
Imagine revive e tenta comer Kenji, mas Rin sente isso e aparece na hora certa para salvar Kenji e comer o Madin. Rin revela algo sobre a ressurreição de Madin não ser natural. Kenji não entende do que ela está falando, então ele não dá a mínima. Enquanto o cara dinâmico se prepara para deixar um círculo de teletransporte que Kenji reconhece como aquele que o convocou do Japão, abre-se abaixo dele e de Rin. Kenji acorda em sua cobertura, rindo e descartando os eventos anteriores como nada além de um sonho. Dito isso, uma parte dele ainda sente falta dos amigos que fez ao longo do caminho. Falando em amigos, quando nosso garoto liga à TV, ele descobre que Rin está invadindo a cidade, atacando as lojas de alimentos e abrindo caminho para o prédio dele. As pessoas ligam para Kenji, pedindo-lhe para sair, pois se espalhou a notícia de que o monstro está procurando por ele, o mesmo monstro que está atrás dele, pronto para comer seu doce traseiro. De repente, Kenji acorda novamente e encontra Rin mastigando seus sapatos. Para seu alívio, Ranga, a linda sacerdotisa, se dirige ao nosso menino como Senhor Messias e pede a ele para salvar seu mundo. Kenji começa a questionar a gracinha sobre onde ele está e o que aconteceu com seus amigos. Confuso, o garoto pega um manual e tenta novamente se comunicar melhor. Farto, Kenji diz a Rin para quebrar a parede apenas para se encontrar em um cenário futurista desconhecido. Um velho com um sorriso assustador entra na sala. Seu nome é Azazel, o líder de uma vila humana subterrânea que vive em uma cidade criada há milhares de anos pela avançada civilização colonial. Azazel revela que há 300 anos, uma corporação maligna dominou o mundo. Kenji percebe que na verdade é um Omori há 300 anos no futuro, e a corporação do mal é Raiza. Todos na cidade agrupados em antecipação à chegada de seu senhor Messias, torceram por Kenji. No entanto, o herói ainda não está interessado em salvar o que chama de lixo quente sem valor, que nem se ajuda. Consequentemente, o velhote aponta uma arma para nosso menino e ameaça Kenji para enfrentar o Lorde Demónio. Ainda assim, Kenji se recusa a fazê-lo até que o velho fale sobre uma profecia de que após salvar o mundo, uma passagem se abrirá levando ao Japão, o que muda a mente do homem principal. E assim, a dupla dinâmica ganha uma nova pinga e se prepara para sair junto com a fofa sacerdotisa que, por sinal, acaba por ser um ele. Sim, você ouviu direito. O que você está vendo aqui é um cara completo. O pessoal da cidade o fez-se vestir como uma menina e o tratou como tal, pois no livro das profecias dizia-se que uma menina com ajuda mágica do Sr. Mess. Ai quando ele chega. Mas como esse menino era o único capaz de usar magia, eles tiveram que improvisar. Ao chegar em um castelo, Kenji descobre que pertence a Demon Lord Bells como Deputy General em que Kenji percebe ser sua amiga Tia, que evoluiu para um monstro poderoso e fica muito feliz em ver Kenji. É revelado que, longe de explorar os humanos, o General Ent os trata de maneira justa. Eles apenas pedem que trabalhem 40 horas por semana enquanto fornecem férias e seguro-saúde. O problema é que os humanos do futuro são excessivamente preguiçosos e acreditam que 40 horas é muito trabalho. Belza não dirige a corporação há anos e o General Ent não sabe o que fazer. Decidindo ajudar Kenji a assumir o cargo de General Minomiya, o grupo elabora um plano para punir os trabalhadores preguiçosos e recompensar os trabalhadores esforçados, tornando a empresa lucrativa novamente e também assumir a cidade subterrânea, substituindo Azazel como líder e obrigando os cidadãos a voltarem ao trabalho que eles merecem, se ouso dizer isso. Ranga está curtindo uma fonte termal sozinho até que Kenji chega com Rin, que não está respeitando a etiqueta do banho. Da mesma forma, 3 generais que colocaram uma câmara no banheiro discutem o que fazer com a situação de Kenji e como impedir sua ascensão na hierarquia. Depois de algumas discussões, os generais Ru, Power e Sex decidem incumbir Kenji de tarefas difíceis. Portanto, se ele falhar e não for promovido, Power encarrega o grupo de capturar monstros que fugiram do exército demoníaco. Escusado será dizer que foi uma emboscada que falhou quando Rin derrotou os vermes em um segundo. A próxima da fila é Ru. Ele incumbe Kenji de transformar um terreno baldio em uma fazenda, o que é uma tarefa impossível, como diz o velhote. Mas, felizmente, Kenji tem o Warren de antes para cultivar a terra. E, finalmente, é a vez de Zack. Ao contrário de seus colegas generais, o Virgem de 4 Olhos decide procurar algumas informações sobre seu oponente, uma jogada inteligente. Dito isso, ele não encontra nada. Em vez disso, ele encontra alguma sujeira na adorável Ranga e, assim como o canalha que ele é, Zex vai ao banho na tentativa de chantageá-la, mas fica dominado pela luxúria ao saber que ela é biologicamente masculina, derrubando-o e, em seguida, ficando com ele. Nocauteado como a equipe Rocket pela cabeçada de Rin. Depois de confrontá-los por meio de sua câmara escondida, os 3 decidem colocar Kenji no comando de uma missão verdadeiramente impossível. Rongo acorda em uma versão de Alice no País das Maravilhas onde coelhos brancos são escravos da rainha, enquanto toupeiras desempregadas vivem em cybercafés. É uma longa sequência de viagem guiada pelo Goofy Rabbit Kenji. Portanto, vamos avançar para a chegada de Queen Belle. Ela revela o segredo de Ranga, sendo descendente de Belza, e se oferece para deixar o QB viver com ela despreocupado. Ruffy Kenji tenta fazer Ranga concordar, mas o verdadeiro Kenji aparece e acorda Rongo com uma cabeçada. É revelado que os generais os enviaram em uma missão para derrotar um robô que hipnotizou Ranga, que agora está destruído. Kenji garante a Ranga que é bom que ela tenha seus próprios objetivos separados de Belza e que não há nada de errado em correr e fazer uma retirada estratégica desde que seja em prol de uma vitória futura.
Tendo derrotado o robô, Kenji é convidado a conhecer o Lorde Demónio, que surpreende Kenji pedindo-lhe para salvar o mundo. O Lorde Demónio é o Imagine ressuscitado, irmã gêmea de Rin. Ela explica que a civilização colonial criou masmorras e guardiões como Rin para gerenciar o fluxo de magia em todo o planeta. Mas quando Rin conheceu Kenji e abandonou sua masmorra, Raiza foi capaz de minerar até o fundo e usar a tecnologia avançada da cidade colonial abaixo dela para dominar o mundo. Imagine derrotou Raiza temporariamente e se tornou o Lorde Demónio, mas o retorno de Raiza, tendo transformado seus escravos corporativos em robôs para derrotar Madin e transformar o planeta em uma distopia vazia de vida biológica. Assim, ela oferece a Kenji uma escolha: voltar ao Japão ou voltar no tempo e parar Raiza no passado. Kenji, tendo crescido tanto e passado por muitas adversidades até agora, decide voltar no tempo para destruir a empresa responsável por sua miséria e assumir o controle da vida empresarial ao vencer um conto de vingança perfeito. E assim, Kenji retorna ao calabouço bem a tempo de salvar seus amigos. Mais tarde, ele é recebido por seus colegas de trabalho que ficam felizes em vê-lo vivo. Mas os momentos divertidos são interrompidos quando Kenji é chamado para conhecer a mulher responsável, Belza. Ela encontra para ele 10 milhões de ouro, além de assinar seu dormitório para outra pessoa por ter desaparecido por um mês, forçando Rin, Ranga e Vanaba a se mudarem para o apartamento de Shia, onde Kenji sente e os manos sobre o que aconteceu até agora e o que acontecerá acontecer no futuro. Mas, por enquanto, a diversão continua enquanto o grupo vai para uma festa da empresa para levantar o moral dos trabalhadores antes de seguirem para as masmorras inferiores mais perigosas. Ranga se mistura com alguns velhotes enquanto Rin come até se fartar e Kenji bebe até o limite. Portanto, não foi uma grande surpresa quando o homem principal vomitou no dia seguinte enquanto Shia o repreendia como se fossem um casal. Além disso, Vanab conseguiu um emprego graças ao velhote com quem ele estava conversando, então eles tiveram que verificar junto com Rin. De qualquer forma, de volta para a casa. Quando questionado sobre sua capacidade de mudar o futuro, Kenji explica seu plano enquanto faz a cara mais trollada possível. Com minha mente e seus músculos, iremos para o fundo da masmorra e chegaremos à cidade colonial antes de Belza. Assim, posso capturar a tecnologia deles e dominar o mundo primeiro, em vez de Belza. No entanto, Kenji logo descobre que a masmorra se tornou muito mais perigosa com níveis mais difíceis. Kenji então solta um casual: eu vou conseguir pagar todos os meus empréstimos. Então, naturalmente, isso não cai bem para o grupo, e eles começam a falar com ele. Shia então diz a ele que seu nível é 5, em outras palavras, um lodo pode derrotá-lo. Então Shia coloca os óculos e faz uma troca rápida de roupa, declarando que seu campo de treinamento começará em breve. O treinamento foi educacional, pois durante um arriscado, Kenji aprende que os seres vivos podem absorver o mana natural e convertê-lo em magia para aumentar as habilidades físicas, algo que ele não pode fazer por ser de um mundo sem mana. Essa revelação não apenas o deixa deprimido por ser a pessoa mais fraca neste novo mundo, mas também o faz perceber que, faça o que fizer, ele é um completo estranho. Ele continua a derramar suas entranhas e emoções enquanto bebe com seu filho Vanab, então ele volta ao seu estado intelectual depois de liberar todas as emoções reprimidas. Mais tarde, enquanto nosso menino tenta pensar em como progredir com sua falta de poder, ele se distrai com a confusão que Ranga e Rin estão fazendo. Então ele grita com eles como um pai farto e depois pega a arma quebrada que pegou do futuro. Rin tenta comê-lo, mas a arma brilha e reativa, tendo absorvido sua mana. Percebendo que tem uma arma poderosa para compensar sua fraqueza física, Kenji leva todos de volta ao calabouço para alcançar os aventureiros de Belza. Kenji usa a arma para matar vários monstros, mas a bateria descarrega rapidamente e começa a drenar mana do ambiente para recarregar, incluindo as fibras mágicas tecidas em suas roupas e a garra de Elite Party 3 que está zelando por eles, deixando todos quase nu. Depois de ser punido por Shia, Kenji concorda em se livrar da arma, apenas para perceber que a arma tem sua personalidade de namorada perseguidora. Ele ameaça-se autodestruir e matar todos, pois não quer mais ficar sozinho. Ao ouvir isso, Kenji concorda em mantê-lo sobre ele. Seguindo em frente, o time da casa une forças com outros aventureiros nus pela pistola de Kenji. Os zumbis atacam e, pegando um dos membros do segundo grupo, o time da casa questiona se deve ir atrás deles ou não. Dito isso, quando Anubis Kenji desapareceu, deixando sua cueca para trás como uma pista, o grupo decide seguir com a ajuda do nariz aguçado de Rin captando o cheiro de Kenji. O grupo chega a uma sala escondida onde os zumbis são usados como trabalho escravo para preparar poções, mantidos ilegalmente hipnotizados por um pôster encantado das regras do local de trabalho. O grupo usa um feitiço para se misturar com os zumbis, então quando há uma abertura durante a luta com as hordas, Ranga avança e quebra o pôster, fazendo com que os zumbis voltem ao normal. Os caras vão embora e o grupo continua seguindo o cheiro de Kenji. No caminho, as meninas contam como suas vidas mudaram para melhor e ficaram mais divertidas desde que conheceram o protagonista. O mesmo homem está atualmente atormentando um mago morto-vivo enquanto usa sua arma como roupa íntima. O desgastado Overlord explica que centenas de anos atrás, sua reputação foi arruinada por um herói que se parece com o nosso garoto e, como resultado, ele foi forçado a minerar masmorras até morrer de exaustão. Ele agora assombra a masmorra e faz lavagem cerebral nos aventureiros para trabalhar até a morte como vingança. E graças às conversas com o Sr. Kenji, o mago decide levar seus planos à tona e fazer todos trabalharem até eles morrem.
No entanto, Vanabe e Kenji então revelam que o conceito de drones corporativos de Raiza já está acontecendo, fazendo com que o mago brilhe e se transforme de volta à sua forma humana, que é uma senhora adorável que teria sido um ótimo complemento para o harém. Depois que isso é dito e feito, Kenji conhece uma jovem gerente de loja em dificuldades na masmorra, Cindy, que o vê como um cliente com direito enquanto ele tenta reclamar para conseguir alguns produtos grátis. Mas Shia o impede. Consequentemente, o menino Kenji começa a realizar sua mágica de manipulação e diz à garota que se ele puder encher sua loja com clientes pagantes, ela venderá a ele seu melhor equipamento de masmorra com um grande desconto, um acordo que ela não pode recusar. Vendo o estado da loja, o homem mais esperto da terra de Isekai decide usar as poções feitas pelos zumbis para promover a loja. Ele renomeou as poções, então as deu ao cara loiro e Rin para usar na frente dos exploradores e comercializá-las como uma bebida nutritiva pré-batalha, o que levou a loja a obter um lucro enorme. No entanto, a loja é fechada por Raiza devido a práticas antiéticas. Veja bem, além de vender produtos que não fazem o que vendem, as poções são viciantes, pois Kenji adicionou uma pitada de plantas confusas. Kenji tenta contornar o problema, mas não consegue. Então ele deixa Cindy agradecida para resolver seus próprios problemas, pois agora ele está confiante em suas habilidades. O novo nível Rin sonha com uma garota com chifres chorando enquanto Kenji foge de dinossauros, levando-os à extinção precoce. Ele também salva os trabalhadores da manutenção que explicam que as portas do 5º e 3º andares estão bloqueadas, então agora eles estão presos no 4º andar indefinidamente, deixando também os guarda-costas de Belza presos no 5º andar, que só tem 2 monstros poderosos guardando a porta do 6º andar. Para processar seu próximo movimento, o grupo segue para um ponto seguro que não é muito seguro, mas de repente, cães atacam o petróleo ainda respirando. Uma senhora peituda chega com uma criança nos braços. Ela salta para a conclusão de que esta senhora e criança são amante e filho de Kenji. Mas então, a senhora se revela a rainha das formigas. Ela escapou com sua colónia de terremotos, junto com esta adorável garota com chifres que acaba por ser Madin. Queen explica que Madin nasceu depois que Rin deixou a masmorra para ser seu novo guardião. Mas como ela está doente, a masmorra é mais perigosa por ambos estarem sincronizados. Portanto, se o ecossistema da masmorra for consertado, a garota ficará melhor e vice-versa. Rin reage de forma incomum caçando comida para Madin, mas Madin reage violentamente, o que perturba Rin. Ainda assim, ela tenta fazer sua irmãzinha se sentir bem sem sucesso. Enquanto está sentado ao lado dela, Kenji vai ver como ela está. Rin explica a Kenji que ela se sente culpada por deixar seu domínio, o que forçou a masmorra a criar um Madin prematuro, e ao derrotá-lo posteriormente, ela fez com que Madin ficasse muito fraco para administrar os níveis da masmorra. Ao ouvir isso, o homem principal diz a ela para não se preocupar mais pois ele vai consertar. Assim, no dia seguinte, Kenji e os outros restauram o ecossistema do 4º andar enquanto Rin cuida de Madin, que lentamente começa a se aquecer e aceitar Rin. Com o 4º andar de volta ao normal, Madin se recupera e recebe o nome de Sky by Rin, já que foi a primeira coisa que a impressionou quando saiu pela primeira vez. Sky fica gravemente doente de repente quando a porta do 5º andar se abre. 2 monstros se multiplicam em dezenas e oprimem os guarda-costas. Um diz que Feliva tenta empurrar seus soldados para lutar à beira da morte. Felizmente, Kenji estava lá para salvar os guarda-costas enquanto Rin derrotava os monstros. Os mini-gálatas logo começam quando ele derruba o cara com um tapa e depois o levanta física e espiritualmente, fazendo o cara gostar dele a ponto de corar sempre que nosso garoto olha para ele. Eles ficam um pouco sensíveis e muito próximos antes de invadir o chão em questão, derrotando os guardiões e destruindo as ruínas que continuam produzindo-os, fazendo Rin se sentir melhor no processo. Logo depois, eles localizam 4 a 6 onde está localizada a fonte de energia que procuram. Kenji se oferece para ir em frente pois pode ser perigoso. Comovendo o coração de todos, no entanto, quando chega ao topo, o homem abre seu famoso sorriso diabólico, revelando que secretamente explorou a frente com sua pistola que lhe deu informações sobre um artefato mágico. Kenji agora o reivindica para si mesmo, dando-lhe o poder de comandar todas as masmorras. O homem usa seu novo poder e lidera um exército de guardas monstruosos acima do solo. O novo mestre de masmorras confronta Belza com joias suficientes para saldar suas dívidas, largar o emprego e rir dela enquanto cavalga seu doce traseiro para um futuro melhor. 3 meses depois, Kenji transformou a masmorra em um parque temático com Ranga como seu assistente e começa a comprar outras masmorras abandonadas. Usando seus poderes, ele pode gerenciar a magia da masmorra sem Rin ou Madin, transformando-os de volta em minas lucrativas administradas pela Rainha Formiga. Enquanto isso, a empresa rival está tendo uma reunião sobre como lidar com a crescente empresa negra de masmorras que Kenji quebra da mesma forma que quebrou os lucros de Raiza, inundando o mercado com demonite barato e colocando Cindy no comando de um serviço de entrega baseado em revista em equipamento de aventura que, thanks para Vanabe realizando pesquisa de monite, são mais baratos e de maior qualidade do que qualquer coisa que Raiza vende. Ele também acaba com a discriminação contra monstros, empregando-os com os mesmos direitos que os humanos e semi-humanos. Por tudo isso, Belza se torna alcoólatra e passa a ser atormentada por Ranga, que, como descendente dela, conhece a história da infância de Belza. No entanto, mesmo as pessoas más têm seu dia, e o dia de Belza chegou quando o demónio fez Deus sorrir para ela, dando-lhe a ideia de se vingar de Kenji usando Shia.
Kenji é preso por crimes que cometeu antes de ficar rico, como fazer lavagem cerebral em seus colegas de trabalho para trabalhar usando equipamentos sem permissão, colocar substâncias viciantes em poções e assim por diante. Ela consegue obter essa informação manipulando Shia para testemunhar contra ele. Retratado como uma ameaça potencial à humanidade, Kenji é torturado para extrair uma confissão, mas resiste. Shia visita e cura suas feridas, ao perceber que Bells a manipulou. Kenji não está bravo com ela, pois sabe que ela não queria que ninguém fosse prejudicado e queria o melhor para todos. Então, Kenji revela um manual para esse tipo de emergência que a Rainha Formiga mostra ao grupo. Um mês depois, nas eleições da empresa, Bells é nomeado diretor da Raiza, mas fica chocado quando Kenji é subitamente dispensado e nomeado CEO. Vanab revela que, seguindo o manual de Kenji, eles compraram 40% de todas as ações da Raiza e convenceram os proprietários de outros 15% por meio do poder de Hornia, apoiando-os, dando-lhes a propriedade majoritária da Raiza. Assim, Raiza é absorvido pela empresa de Kenji, onde faz Bells a trabalhar com Ranga para melhorar seu relacionamento familiar. Apesar de sua vitória e de fazer xixi do topo de sua nova cripta com o vento soprando em sua direção, Kenji descobre que está infeliz. Preocupado, Ranga revela que Kenji é do Japão e pode estar planejando voltar. O homem confirma que era mais feliz perseguindo um objetivo do que agora, e é por isso que ele estava treinando seu pessoal para assumir a empresa quando ele se foi. No entanto, Kenji mais tarde revela durante sua festa de despedida, em vez de retornar ao Japão, ele planeja expandir a empresa, assumir masmorras em outros países e continuar até